aqui no Pod Eva para mais uma gravação e hoje vamos tratar sobre um tema que eu considero extremamente importante, que é o autismo, que é uma questão social, um tema que tem que ser mais abordado e trazer informações e conteúdo sobre. Estou aqui com Valéria Soares, neuropsicóloga, não é isso? Isso sim. E também com uma mãe de autista, a Débora. E a gente vai debater e falar sobre esse assunto e trazer um pouco mais de conhecimento para quem está assistindo. Você quer se apresentar? Pode falar um pouco sobre você? Bom, eu sou Valéria Soares, né, formada em pedagogia, foi a minha primeira formação. A segunda formação foi psicologia, né? E após a psicologia eu fui trilhando um caminho dentro da neuropsicologia, terapia comportamental e com mestrado em psicopatologia clínica. Com relação ao autismo, ele é considerado um transtorno e uma deficiência, segundo a legislação. Eu tenho um questionamento interessante, uma pergunta, uma curiosidade. Por exemplo, uma mãe de autista pode se dirigir a uma fila preferencial? Ela poderia ir? Sim, sim. Bom, primeiro respondendo à questão de ser uma doença, né? Realmente, em lei, o autismo é uma doença. Por quê? Não existe cura para o autismo, certo? E esse movimento da lei, em ter sido enfático em colocar que ela é uma doença, foi um ganho muito grande para os portadores de autismo, porque as mães conseguiram ter, sim, um pouco mais de acessibilidade a algumas coisas que não aconteciam. Com relação a uma mãe de autista ter acesso a uma fila preferencial, ela sim tem total direito de ter acesso a uma fila preferencial se ela estiver com a carteirinha, que é o CIP-TEA, na mão do filho, né? A carteirinha do filho, o CIP-TEA, e o filho estiver com ela. Caso ela, que não é portadora de autismo, esteja numa fila e queira usar desse benefício, isso jamais vai ser autorizado. Entendi. Eu queria que você falasse um pouco mais do autismo, como que ele interfere no cognitivo, quais são as alterações neurais que ele pode acarretar na criança e explicasse de uma forma assim, menos técnica, né, de como que impacta na criança e também para os pais essa questão do autismo. Sim. Então, Marcela, o autismo, ele, na realidade, é uma doença existente há muitos anos, né? Ou seja, não é o que muita coisa está sendo colocada aí a título de tá tendo muito autismo virou modismo, né? É moda ter filho autista. Não. O autismo é uma doença que há muito tempo existe, desde os nossos primórdios. Enfim, acontece que hoje nós temos mais uma condição científica para compreender o autismo do que tínhamos há décadas atrás, né? Por exemplo, metodologias que foram traçadas na década de 30 ainda são utilizadas hoje para reabilitar crianças com autismo. Então, como que a gente pode entender o autismo? É super difícil compreender como que funciona verdadeiramente o cérebro do autista, porque cada um tem uma especificação, né, própria dele, tem um desenvolvimento próprio dele e tem as condições próprias dele. Como que eu posso te explicar isso? Vamos lá. Por que se chama TEA? Transtorno do espectro autista. Pensa que espectro tem a ver com arco-íris. O arco-íris é um espectro, certo? Aonde começa uma cor, a outra termina. Então, a gente nunca sabe ali exatamente aonde aquela cor está finalizando e está começando a outra. Isso é o espectro. Eu nunca vou saber exatamente com que condição aquela criança veio. Então, por isso, ele é uma doença, um transtorno
de espectro, aonde a gente vai do leve ao grave. Então, pensando lá nas cores do arco-íris, se eu for do branco ao preto, eu tenho aí várias cores que estariam, né, entrando nesse espectro. Então, eu posso ter uma criança aqui, isso assim, para explicar para as pessoas, né? Eu posso ter aqui uma criança que está no branco. Seria um grau leve. Um grau leve. Aonde traços de autismo, seria isso? Exatamente. O prejuízo é bem menor. Bem menor. Por que o prejuízo é menor? Ela não vai ter nenhuma condição, de repente, de aprender a como ter as suas associações de vida diária, que é escovar o dente, tomar banho. Ela não vai ter essas dificuldades mais complicadas para quem tem o autismo grave, entende? Já o autismo grave, não. Todas as funções neuronais, elas vão estar realmente comprometidas, entende? Então, vamos lá. As pessoas questionam muito. Ah, não, o autismo, qual a função neuronal do autismo que não realmente está debilitada? Numa questão de função grave, vamos entender que o autismo a gente trabalha com todos os sentidos, né? Então, a gente trabalha com o tato, com a fala, né? Com a audição, né? Com o paladar, com a audição, né? E com o olfato. Quando a gente fala de tato, a gente fala de área sensorial, de área motora. Uma criança com um grau moderado e grau, às vezes até leve, possui dificuldade na contestação motora. Então, ou anda diferente, ou até mesmo na hora de fazer um dever de casa, ele não consegue contornar a letra, ele não consegue... coordenação. Falta totalmente essa coordenação motora, porque a área sensorial está afetada. Então, essa coordenação, essa área do cérebro está afetada. Quando a gente fala de sensorial também, entra, que envolve tato, entra o que a gente tem muito no TEA, não é falado para muitas mães, né? Que é a seletividade alimentar. Aquelas crianças que não conseguem comer. Muitas mães chegam no consultório falando assim, ai meu Deus, o que eu faço? Só quer comer batatinha frita e suco, né? Vai ter problema. E aí vai no nutricionista, ainda não está diagnosticado com TEA, né? E aí fica aquela dificuldade. Por quê? Porque a textura para eles é difícil. É tudo muito sensível. Então, nós falamos que o cérebro, ele é hiperexcitado. Então, por ele ser hiperexcitado, o que vai acontecer? Quando toca num tecido determinado, para ele, às vezes, é assustador. Mas, às vezes, um outro tecido é tranquilo. A mesma coisa se faz com o uso do paladar. Quando ele vai consumir alguma coisa, às vezes a textura de uma banana não é a mesma coisa da textura de uma maçã, não é a mesma coisa da textura de um frango. Então, para eles existem essa condição sensorial e acaba desenvolvendo a seletividade alimentar. Na condição da fala também, nós temos alguns autistas, né, que nascem, começam a falar e regridem. Param de falar totalmente, né? E aí os pais começam a ficar desesperados. O que está acontecendo com o meu filho, né? O que está havendo? Aí é onde vai se procurar ajuda muitas vezes, porque o filho perdeu a fala, né? E aí, nesse contexto, a fala, claro, com auxílio da fono, a gente consegue desenvolver, e o exame Bera, que é para medir se ele tem alguma condição de audição, a gente consegue automaticamente, não automaticamente, mas com o passar do tempo, fazer com que essa criança fale e até muito bem, certo? Falando em visão, muitos têm problema de visão, né? Muitos têm uma visão hiperexcitada também, ou seja, entra aqui na sala e veem por memória fotográfica. Então, eles fotografam cada contexto que existe aqui na nossa sala, né? Então, às vezes, uma coisa que você nunca reparou na sua vida que existe aqui,
mas o autista entrou, ele fotografou e aí ele chega em casa, ou às vezes chega no consultório e comenta: eu tive lá na sala da Marcela e eu vi que tinha isso e isso. Eu falo: Marcela, tem isso, isso e isso na sua parede? Aí você fala: não, pode olhar que tem. Aí você vai olhar e tem. Então, essa hipersensibilidade... Eles são mais detalhistas. É uma visão meio raio-x. Mas tem alguns casos, por exemplo, de autista, que é autistas chamados de alta performance, que eles são super talentosos, meio geniais. Sim. Tem vários níveis de autismo. Alguns que comprometem a questão... Na totalidade. E alguns que, às vezes, fazem a pessoa ser até um pouco superior, vamos dizer assim. Exatamente. Meio genial. Existe sim, né? Que é o antigo chamado Asperger. Que ele era dividido do espectro autista antes de nós termos uma adaptação nova para o nosso DSM-5, né? Que é a nossa condição internacional de médica, né? Enfim, o Asperger, ele geralmente possui essa característica. Ele tem uma condição, parece ser muito inteligente. A fala, muitas vezes, vem prejudicada, mas no momento em que trabalhado na fono, ele consegue desenvolver a fala de uma forma, assim, a dizer palavras que são bem complexas, né? E que os pais até se assustam. Por exemplo, eu tenho uma com 5 aninhos, que é assim, e ela fala como se fosse um adulto. A fala é uma fala espetacular. Então, assim, a gente sabe que aquela criança, a nível cognitivo e a nível de memória, ela tá com QI ali altíssimo, né? Que são os casos que a gente vem pesquisando aí durante a história, né? A Einstein era autista, né? A gente tem aí vários outros profissionais, né? Aí da área, que são autistas, né? Nós temos, por exemplo, atores muito famosos como Robin Williams, que era autista, né? Champagne era autista. Então, assim, pessoas que jamais você olharia e diria assim: autista? Como assim? Né? Não tem como, né? Tá num nível melhor que eu. Né? Muito melhor do que gravando aquilo ali na cabeça, porque eu não tenho paciência de ficar olhando com o script, né? Então, existe sim. Porém, hoje, o Asperger, ele foi colocado dentro do DSM-5 como autismo. Leve, mas é um autismo. Certo? Não possui cura e também muitas vezes vem com comorbidades. O que seriam comorbidades? Seriam associações, doenças associadas. Então, eu queria trazer aqui para o debate a Débora, para ela falar um pouquinho da sua história como mãe, falar como que é ser mãe de autista e principalmente porque você não tem uma condição tão favorável assim. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história e como que é ser mãe de autista. Olha, meu nome é Débora, eu vou tentar explicar, porque assim, né, eu não consigo separar a mãe do autismo. Para mim são meus filhos, eu amo eles em qualquer condições que eles estejam. Mas devido à doença, é muito difícil, não é fácil, porque antes da gente descobrir que é autismo, a gente percorre uma estrada. E nessa estrada você tem um filho, que você sabe que ele é diferente, que ele é limitado, mas ninguém entende. Você leva para a escola, você vê as crianças, né, brincando e ele quieto, e você percebe que ele não interage da mesma forma com as outras, você vai acompanhando e vai vendo que ele não consegue aprender, e você tenta falar com o professor, com o diretor, com o médico, e aí você escuta, é manha, é falta de atenção, é porque você não põe para fazer direito, e você se cobra muito, porque você tem que trabalhar para cuidar das outras coisas, porque eu sou mãe solo. E então, assim, meu filho, igual o João Pedro, ele com 6 anos, ele não falava. Eu levei ele no pediatra e o pediatra falou que era manha porque ele era muito mimado, né? Aí eu falei, então ele vai deixar de ser mimado e vai aprender a conversar. Ele vai aprender a falar, ele já estava com quase 10 anos e ainda, até hoje ele fala, né, muito arrastado, muito enrolado, ele ainda não consegue. O raciocínio dele não é aquele raciocínio lógico, ele repete muito as situações. O que você vê, então, os profissionais estão despreparados, porque você falar, um profissional, um médico, falar que é manha,
Realmente, Marcela, o despreparo não é só dos médicos, tá? De profissionais. Todos os profissionais da área. Inclusive, assim, uma das discussões que nós estamos tendo é no contexto, por exemplo, das pessoas que olham muito o Instagram. Lá no Instagram você vê cursos de aba, por exemplo, que é uma das metodologias que são aplicadas para o contexto autista, a R$ 49,90. O que vai ser ensinado a esses pais? Porque a metodologia aba é uma metodologia muito abrangente. Ela tem que haver um contexto muito rigoroso na aplicação, né? Mas nós temos escolas fabulosas no Brasil que atendem e que fazem um trabalho perfeito para quem atende o aba, entende? Só que, infelizmente, algumas pessoas vão pelaquela história do barato, né? E os próprios profissionais, professores, fisioterapeutas, nutricionistas, etc., eles acabam trazendo esse contexto para eles. Ah, não, R$ 49,90 só preciso entender como funciona. Né? Às vezes a mãe quer resolver fazendo até o próprio curso, o que não é adequado. Não. Tem que se buscar um bom profissional. Como uma mãe saber que ela está levando a um bom profissional capacitado que sabe o que está fazendo? Então, a mãe, ela precisa saber, é um direito que ela tem. Eu estou levando para um profissional que aplica qualquer metodologia, seja ABA, Sunrise, Teach, DIR Floor Time ou Denver, qualquer uma delas, você tem total liberdade de pedir a certificação desse profissional. E é importante que isso tenha um contexto muito, muito sério mesmo, de olhar a carga horária, acima de 200 horas, de observar de qual escola essa pessoa veio, né? De qual contexto de formação ela veio, porque isso é o que é mais sério, né? Não há problema em mães ou pais fazerem um curso ABA, de forma nenhuma, muito pelo contrário, isso vai fazer com que o filho voe. Só que, o que acontece? Vai fazer geralmente um curso que não tem a condição de entregar para eles aquilo que eles necessitam verdadeiramente dentro de casa. Eu queria saber um pouco mais, todo autista, ele vai ter dificuldade na interação social? Porque o comprometimento neural, isso vai ser muito relativo com o seu nível de autismo. Isso pelo que você deixou claro. Isso. Mas um autista ainda em alta performance, né, que é o Asperger, né, síndrome de Asperger. Então, ele vai ter essa dificuldade na interação social. Sempre. Todos vão ter esse comprometimento, só que de acordo com o seu nível de autismo, que vai interferir na parte motora e em outras áreas neurais, é isso? Exatamente. Entendi. Sempre a interação social vai ser eu digo que assim, a pior condição para se tratar no contexto autista. Porque você já sabe que você é diferente quando você é autista. Você já vê o mundo de forma diferente. Então, você já se exclui totalmente da sua sociedade ou das pessoas que É um peixinho fora d'água. Exatamente. Ele se sente solitário. Exatamente, né? E aí, aquela condição, mesmo que eu seja o mais inteligente da classe, mas eu não falo, não converso com todo mundo. Né? Porque não é legal conversar, porque as pessoas conversam coisas que para mim não são interessantes. Então, ele acaba sendo uma pessoa realmente segregada. Parece que ele veio de outro mundo, veio de outro planeta. Nesse sentido. Eu queria saber quais os sintomas da criança, como a mãe saber, eu preciso levar a criança para um diagnóstico de autista. E, no caso, tem algumas crianças que sofreram um comprometimento com a pandemia, que os pais chegaram a questionar se seriam autistas por não estar interagindo com outras crianças, por não estar na escola e ter um prejuízo de ter um pouquinho mais de dificuldade para desenvolver. O que a gente percebe é que o estímulo que leva ao desenvolvimento. Exatamente. E mesmo a criança que não seja portadora de autista, ela pode ter algum prejuízo, sim, se ela deixar de sociabilizar, deixar de ir na escola
E o ideal é desde criança já colocar lá no jardim, já colocar para interagir criança com criança. E quanto mais interação, mais essa criança desenvolve, não é isso? É isso. Então, a sua primeira pergunta foi... Como a mãe identificar okay. E levar a um... nós temos uma tabela que é global, né? De níveis de crescimento do neurodesenvolvimento, né? Até níveis de crescimento motor da criança. É claro que essa tabela varia. Algumas crianças começam a falar com 1 ano, outras começam a falar com 1 ano e meio, né? Outras começam a andar com 1 ano, outras começam a andar com 8 meses. Tem crianças que andou com 8 meses. Então, ela é variável. Porém, existem características muito clássicas do autismo. Por exemplo, seu filho, você está reparando que ele está começando a andar, só que ele não anda com a planta dos pés totalmente no chão. Ele anda com a pontinha do pé. Aquilo é uma coisa que para toda mãe é normal. Ah, não, tadinho, ele tá começando a se adaptar com o chão. Então, para nós, antigamente isso era hiper normal. São detalhes que... São mínimos detalhes que eu posso até diagnosticar com 1 ano de idade se aquela criança tem o autismo ou não. São mínimos detalhes. Às vezes a criança está nervosa, ao invés dela expressar esse nervosismo chorando, ela faz o movimento de flap, que nós chamamos. Repetitivos, né? Exatamente. Ou então ela começa a rodar em torno dela mesma, ou então ela começa, aquelas crianças que às vezes a gente vê, né? E a gente acha engraçado, tá brincando. Tá rodando, vai cair. Não, muito pelo contrário, ela não vai cair. Aquilo ali é o centro de organização neural dela, aquilo ali deixa ela mais confortável e aquilo ali faz com que ela entenda que ela está segura. E nós ficamos preocupados achando que ela vai cair, porque vai rodar e vai ficar tonto. É o natural do típico, né? É a gente rodar e ficar tonto, né? Já para o autista, isso não é normal. É normal, para nós não é. Entende? Então, existe sim uma idade e existem sinais que as mães podem estar se preparando, entendendo, compreendendo. Ah, meu filho já tem 2 anos e não fala. Gente, correu pro fono. Preciso correr para avaliar, certo? São algumas características mínimas, pequenas, que a gente precisa realmente ficar atento e que passava realmente batido. Eu queria saber a questão do diagnóstico. Esse diagnóstico é possível desde muito pequeno, com 1 ano de idade? Desde 1 ano de idade. Entendi. Esse diagnóstico pode ser feito por um excelente profissional neuropediatra ou um psiquiatra pediatra que tenha conhecimento do espectro, certo? Não qualquer pediatra. Entenda. Eu queria que você trouxesse para o debate, por exemplo, qual o custo para um pai fazer um diagnóstico, fazer esse tratamento? Porque é importante a gente falar, importante também falar das possibilidades, das vias por plano, ou também para uma pessoa que busca o SUS. Depois eu quero trazer a Débora para ela falar como que foi a realidade dela, de tentar buscar alguma qualidade, algum desenvolvimento para a criança, para o filho dela, não tendo tanta condição financeira. Então, eu queria começar que você começasse falando assim, quanto que é para uma mãe esclarecer, fechar esse diagnóstico e ter um tratamento também? Olha, Marcela, foi bem interessante você fazer essa pergunta, porque a grande maioria das pessoas não tem noção do que é possuir um filho autista no Brasil. Por quê? Nós temos em torno de 220 milhões de habitantes, aonde entre 30 crianças, uma é autista. Isso na nossa avaliação hoje, né? Então, vamos lá. Nós teríamos aí uma população de autistas de 6 milhões. Certo? Aonde a gente sabe que a pediatria, ao invés dele ir uma vez a cada 2 meses no pediatra, ele vai mais de 12 vezes no pediatra por ano.
que É uma você criança especial. Exatamente. Que você vai ter o custo com terapias, você vai ter o custo com alimentação, você vai ter o custo com... principalmente se for uma criança seletiva, você vai ter o custo com o nutricionista, você vai ter o custo com o fisioterapeuta, se ela não tiver a condição psicomotora desenvolvida. Você vai ter uma TO ali, uma terapeuta ocupacional, também para auxiliar nos AVDs. Então, se você for colocar, é muito fácil a gente falar de autismo para pessoas que têm poder aquisitivo. Agora, quando a gente fala de autismo para mães que não têm esse poder aquisitivo, uma criança não custa menos no Brasil, dependendo da localização, de 5 a 10 mil reais por mês, para custear todas as terapias necessárias para que ela seja desenvolvida. Para que ela desenvolva. Exatamente. Então, isso chega a ser cruel para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a grande maioria desses 6 milhões que eu falei são carentes. É muito, assim, não, é um grupo muito seleto de pais, é uma pequena, assim, parcela. Exatamente. Que tem realmente condições financeiras para proporcionar o melhor para o seu filho autista. Seria ótimo se todos nascessem na casa do Mignon lá, né? Seria maravilhoso. Seria lindo. Seria lindo. Só que não, né? Não se escolhe aonde o autista nasce. Então, infelizmente, nós temos sim uma grande quantidade de mães carentes, muito carentes mesmo. Eu tenho um consultório mãe que não vive do Bolsa Família, não tem emprego, com 4 filhos, onde 2 são autistas porque são gêmeos. Nossa. E o que eu vejo que o governo oferece é a questão do LOAS, né? Que Sim. por se tratar o autismo de uma deficiência, a mãe pode pleitear ao INSS essa assistência, né? É uma assistência individual que, Sim. enquanto ela tiver o filho autista, ela vai poder ter esse subsídio pelo governo. Mas, assim, com relação aos tratamentos, como que foi a sua busca como mãe, numa condição desfavorável financeira, para tentar ajudar o seu filho a desenvolver? Fala um pouco mais. Olha, se fosse depender do SUS, eu estaria nessa busca até hoje. Eu vou explicar o porquê. Eu tenho um filho de 17 anos. Hoje, eu percebi nele desde cedo que ele era diferente, né? Levei na pediatra, a pediatra fez o encaminhamento. Se você for lá, tá até hoje, tem 5 anos, o encaminhamento dele renovando a todos os anos, e até hoje não saiu a vaga com psicólogo, nem com neuro, com nada para descobrir o que ele tem. E ele já está com 17 anos, né? Já está praticamente adulto. O João Pedro é a mesma coisa, que quando eu levei o Aldson para pegar a guia, a médica olhou para mim e falou assim: esse menino é pior, ele está com mais dificuldade do que esse outro. Porque o João... São 2 filhos e 2 filhos autistas. Provavelmente o outro a gente acredita que pode ser que ele tem também, porque eu ainda não levei, eu ainda não consegui, então eu não sei ainda se ele ainda é autista, né? Quais as idades do seu filho? O Aldson já está com 17 anos e já tem 5 anos na fila do SUS esperando o neuro. O João Pedro, ele está com 13. Eu consegui o ano passado por causa dela. Porque se fosse depender do SUS, ele também já está há 2 anos na fila do SUS e até hoje não saiu ainda a Com vaga. 13 anos ainda você não conseguiu diagnóstico e nem tratamento. E nem tratamento. Eu não consegui nem conversar, nem chegar no consultório. Eu não consegui ainda. Ainda está lá aguardando encaminhamento, aguardando ainda, né, para ser chamado. Entende? Então, assim, o SUS, ele funciona. Eu não vou dizer que ele não funciona, mas eu não sei como ele funciona, porque eu ainda não consegui. Se você não conseguiu atendimento, então ele não está funcionando. Eu não sei. Porque você precisaria estar sendo respaldada. Você precisaria de ter assistência médica e tratamento com psicólogo. Os tratamentos necessários para ele estar desenvolvendo. Porque você não conseguiu nada ainda. Nada. E esse meu mais velho, ele já está ficando mais difícil de lidar com ele. Eu estava conversando com ela, falei assim, o Aljo está com 17 anos, ele está piorando e eu não sei nem o que fazer. Está ficando tão difícil que a gente não sabe mais como... Chega um ponto que a gente vai, tipo, sabe? Você vai vendo o que dá para fazer hoje, porque você não sabe mais lidar com tudo. Né? A gente é mãe. É uma realidade, na verdade, muito triste, né? É doloroso. É doloroso. É muito doloroso, porque tudo bate numa burocracia. É uma lei? É. E se você parar para pensar, cada criança tem direito a R$ 1.200, ou seja, um salário mínimo. O salário, que é o LOAS, ele, comparado, assim, atende algumas necessidades básicas, mas não atende o que um autista precisa.
Não. Né? Talvez uma forma de tentar ajudar os autistas crianças autistas mereciam um LOAS, uma assistência mais alta? Talvez até seria Eu acho assim. que poderia tentar questionar isso, né? Trazer essa pauta para deputados, para pessoas com poder para fazer isso acontecer. Exatamente. Tem que pensar em possibilidades, como ajudar mais essas mães, esses pais que não têm uma condição financeira favorável. Exatamente, porque o que acontece? A mãe, ela geralmente não pode sair de casa para trabalhar. Então, automaticamente é menos uma renda nessa família. E se o pai não estiver presente, o que na década de 30 era muito comum, quando os pais sabiam que possuíam um filho autista, eles largavam as mulheres, porque eles acreditavam que o autismo era advindo da carência afetiva da mãe. Olha a ideia que passava na década de 30. Né? Então, o que acontece? Os pais faziam o quê? Não quero. Né? Autista, não quero. Então, ele se separava, ele largava a mulher. E ela ficava totalmente sem nenhum apoio. À mercê. Né? O pai rejeitava a mulher e a criança por ter autismo. Né? Então, hoje ainda acontece isso, tá? Ainda tem possível. Pais que falam, tem seres humanos não dou de conta, toda espécie. não dou conta, grita demais, eu não dou conta, eu não compreendo o que está acontecendo, por mais que você me explique, eu não dou conta, eu vou pagar o que é preciso, mas eu estou caindo fora. Então, geralmente é assim. Então, o contexto de mães solos e carentes é muito grande. E aí você receber R$ 1.200 para pagar psicólogo, não dá. Nutricionista. E isso, nós não estamos falando de consulta mensal, nós estamos falando de sessões, pelo menos 2 a cada semana. Já foi. Uma consulta, uma sessão é média de quê? De R$100 a R$200, dependendo da sessão? Depende do profissional. Mas seria mais ou menos essa média? Mais ou menos. Vamos colocar essa média entre R$100 a R$150, dependendo do profissional. Certo. E assim, 2 vezes por semana, né? Só de sessão já foi o valor? Já foi o valor. Isso do psicólogo, né? Você está querendo dizer? Isso, do psicólogo. Do psicólogo, que vai aplicar o ABA. E aquele psicólogo que eu coloquei no início. E como que é a questão dos planos? Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma certa condição, mas tem plano de saúde. Os planos de saúde têm atendido? Quem paga o plano de saúde tem algum respaldo desse plano para pagar esses profissionais, psicólogos, essas terapias? Olha, Marcelo, o que acontece muito, né? Não existem profissionais credenciados no plano. Por quê? O valor que o plano de saúde quer pagar para o profissional que trabalha com o autista é o mesmo valor que ele paga para o profissional que trabalha com uma pessoa típica. Então, por exemplo, na neuropsicologia, a gente trabalha a sessão por um plano de saúde em torno de R$40 a R$70, eles querem pagar exatamente esse valor, R$40 a R$70. Então, acaba que quase que ninguém, se cadastra aos planos de saúde para poder fazer o atendimento dessas crianças. Então, geralmente, quase todos os tratamentos são pagos. Porque são necessárias várias sessões, né? E o plano não vai pagar o valor realmente que é necessário para essas crianças. Entendi. Então, na verdade, fica muito difícil, pelo que eu entendi, uma mãe carente de autista conseguir esse tratamento. Sim. É quase que inviável. Quase que inviável. E assim, o que poderia talvez ocorrer é tentar fazer de alguma forma os planos pagarem um pouco mais, ajudarem a ter um retorno e um respaldo de tratamento para esses autistas, para essas crianças autistas. Quem já paga o plano, já está pagando o plano para ter assistência. Exatamente. Só que assim, isso é uma briga que ainda está, né, tá tendo muito diálogo em volta dela, né?
Porém, nós sabemos que a última ONS que saiu já limitou realmente os planos de saúde para o atendimento psicológico, por exemplo, né? Já antigamente você poderia ter 40 sessões anuais, hoje eles já não podem limitar mais. Né? Por quê? Porque, gente, isso é constitucional, saúde é constitucional. Se é saúde, não tem que limitar quanto você vai usar. Quando, por exemplo, existe algum remédio, algum tratamento, talvez seja o caso, por exemplo, de as pessoas que têm um pouco mais de condição, tentar ir no judiciário para fazer com que o plano arque com esse tratamento do autista que seja puxado pelo plano, porque você já está pagando o plano para ter assistência. Quando o plano limita, já está errado. Se ele está limitando, se ele não está dando um respaldo, já está equivocado, porque você paga para ter respaldo, para ter assistência necessária. O que acontece muito com o plano, e a gente tem indicado muito para mães, né, para entrar no Ministério Público, né, para ressarcimento total. Porque o que o plano faz? Geralmente, quando o profissional não atende aquele contexto, aí a mãe paga, pega o recibo, leva no plano para ser ressarcida. Só que eles não ressarcem o valor integral. Entendi. Não é ressarcido o valor integral. Então, esse contexto que a gente tem falado muito com mães, olha, aquelas que possuem plano de saúde, corre atrás, vai no Ministério Público, pede o ressarcimento integral. Por quê? Tem que tentar, tem que insistir. Pelo menos insistir. E muitas têm ganho. Isso. Algumas têm conseguido de forma integral. Algumas têm conseguido de forma integral. Entende? Como saiu uma matéria não me lembro nem mais o jornal que saiu. Saiu uma matéria de uma criança que tinha autismo com uma comorbidade com TDAH. E o único medicamento que ela tinha a condição de fazer uso era o Venvance. Né? Ela não podia usar a Ritalina tão conhecida. Porque a Ritalina dava ânsia de vômito, a Ritalina dava... Não se adaptou ao medicamento. Não se adaptou de forma nenhuma. E o único medicamento que ela se adaptou foi o Venvance. E aí, como é direito, está na lei, Berenice Piana, é direito dessa criança que o SUS forneça a medicação. Só que o SUS fornece a Ritalina. Ela foi no judiciário e conseguiu o medicamento. No judiciário e foi batido o martelo e hoje a criança tem acesso ao Venvance. Tem Então, que brigar. Tem que brigar. Não tem como ficar de braços cruzados esperando. E o que entristece a quem quer realmente auxiliar essas mães é que, infelizmente, tem muitas mães que se cansam. Se cansam no meio do caminho. Porque bati na porta, eu tenho direito? Tá, eu tenho direito, mas aí minha perícia está marcada. Eu chego lá na perícia, se faltar, por exemplo, uma identidade de uma criança... É muito burocrático, é muito exigências para você conseguir. Muitas exigências. Você já tem que estar com um monte de prova, de laudo, de... Exatamente. Você tem que ter, assim, para você levar no judiciário, tem que ter tudo comprovado. Eu tenho mães, por exemplo, do nosso grupo, que ela foi antes de ontem, e aí estava com o protocolo da identidade do filho e não foi atendida no INSS. Foi remarcado para daqui 5 meses. Agora porque entenda. Tinha que estar com o original. Agora entenda. Essa criança vai ficar mais 5 meses procrastinando o tratamento, procrastinando a medicação para uma mãe de baixa renda. É triste. E que necessita daquela medicação. Bom, eu queria entrar numa questão que eu acho interessante falar. Por exemplo, eu sou espírita, né? E eu vejo o autismo assim com um outro olhar também. Um olhar também Entendo. espírita. Eu acho assim que não tem nada de errado você ter sua crença, você levar no centro espírita, você buscar terapias holísticas. Eu sou totalmente a favor de buscar isso, mas eu considero também imprescindível um profissional da área, você buscar um psicólogo, buscar alguém formado nisso. Eu acho que você pode unir ciência com espiritualidade, eu acho que se soma, são forças que estão sendo somadas. Eu considero que as terapias holísticas são fantásticas, também ir no centro espírita também é muito bom, pode ajudar sim.
Mas o importante é falar que terapia holística e no centro espírita jamais vai excluir, principalmente nesse caso, e tem muitos outros casos de depressão, tem muitos casos e problemas psicológicos, psiquiátricos, que se faz a necessidade essencial um tratamento médico, um tratamento com um psicólogo, né, formado e capacitado para medicar ou para fazer as sessões e as terapias necessárias. O que você concorda com esse posicionamento? Vou te falar algo que eu acredito e a forma com que eu trabalho no consultório. E o que não é para todos os psicólogos. Eu tenho 20 anos de profissão, então isso, lógico, ao longo da minha vida eu fui aprendendo a fazer, porque na faculdade realmente não é isso que é ensinado. Nós temos que entender que o ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. Nós não podemos separar a nossa alma do nosso corpo. Independente da crença religiosa, se você está com depressão, com um autista, com um TOD, seja o que for, qual for o transtorno, algo que está te afetando, se a sua espiritualidade não estiver ligada às sessões de terapia, a gente nunca, quase nunca, consegue dar alta para esse paciente. Isso eu provo dentro dos todos os meus trabalhos feitos em 20 anos. Todo paciente que tem uma crença, a gente consegue fazer com que ele melhore com um tempo maior, mais rápido. Acelera o processo. Acelera o processo. Por quê? Porque é a mania do ateísmo, né? De entender que eu não preciso acreditar em nada, né? Num ser superior ou em algo que seja superior. Entende? E essa mania do ateísmo às vezes pega, e o que está acontecendo muito na nossa adolescência? O ateísmo, né? E o ateísmo faz com que você não acredite nessa crença superior. No momento que você não acredita nessa crença superior, você concorda comigo que eu tiro 2 contextos importantes do ser humano? Primeiro, a esperança, e segundo, a gratidão. As pessoas têm que fazer uma reflexão sobre isso. Porque tirando a gratidão e a esperança do ser humano, como que esse ser humano vai ter vida? Se você toda hora está tendo uma dificuldade, uma barreira para atravessar. Então aí eu vou viver acamado. Eu acho que quem tem fé consegue superar obstáculos e adversidades muito mais fácil. Independente do obstáculo, independente da dificuldade, você se move pela fé. A fé realmente remove montanhas. E existe, assim, a ciência hoje, ela não menospreza o espiritismo, não menospreza a espiritualidade. Existe até um documentário que fala Quem Somos Nós, que traz essa junção de ciência e de espiritualidade, que o nosso cérebro e nosso pensamento, ele ressoa em todo o nosso corpo. Exatamente. Então, a gente ter fé, a gente pode... É quase uma autocura. Sim. Não que a gente vá se curar, como se diz, sem os mecanismos científicos, mas ele acelera e ajuda sim o processo. Sim, inclusive na sua busca pelo propósito para que você veio. Entende? Quando você encontra o propósito para que você veio na Terra, automaticamente você começa a doar para aquele propósito e automaticamente você vai entrando num processo de autocura. A depressão é muito ligada nisso. A depressão é uma das doenças assim, que mais tem repercutido, né, na sociedade. E, inclusive, eu já tive depressão na adolescência. E, assim, superei. E, assim, eu acho engraçado, eu vou contar, porque eu fiz um tratamento também espiritual, né? Eu tive por um tempo, assim, fazendo. E o médico falou, assim, que eu não ia ficar muito tempo daquele jeito. Em 6 meses, eu parei de tomar a medicação. Estava tomando em doses menores e em 1 ano eu estava curada. Então, assim, eu considero que muita gente foi desenganada por médico. Tem muitos pareceres ruins. Sim. De médico, não, isso aí já foi, já era para você. Eu tenho muitos pacientes. E assim, não que a gente tenha que menosprezar a ciência, mas a gente tem que buscar a fé, buscar
Deus em nossa vida. Sem fé você não vai conseguir. Porque em que eu me agarro? Só a sua fala vai me dar a certeza de que eu vou me curar? Não. E Não. assim, é bom a gente colocar também esse outro tema, porque o autismo também é muito parecido um pouco com a depressão. É também um transtorno, né? E as mães podem, de alguma forma, buscar também na espiritualidade tentar a melhora dos seus filhos, né? Sim, mas isso com certeza eu sempre indico, olha, não deixa de ir, se é espírita, não deixa de ir na sua crença, se é evangélico, não deixa de ir à sua igreja, não deixa de socializar principalmente, né, essa criança lá no contexto religioso, no contexto espiritual, porque ela precisa dessa força, né, que vem da nossa alma. Ela não vem de outro lugar, ela vem da nossa alma, né? Ou como você é espírita, eu sou evangélica, ou como nós falamos da na nossa religião, exatamente. Deus é um só. É um só, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, o Espírito Santo mora em nós. Então, se ele mora em nós, eu preciso buscar essa força aonde? É nele. Não tem outro lugar. E muitas pessoas chegam a ficar acamadas verdadeiramente com a depressão. Acamadas em totalidade, de não ir ao banheiro, de no máximo ir ao banheiro para fazer as necessidades básicas e não tomar banho, não se alimentar. Eu tive uma depressão bem profunda nesse nível aí. Exatamente. Assim, e muitas pessoas com aquele paradigma, né? Ah, isso é frescura, isso é falta do que fazer. E sem compreender que isso é um mecanismo cerebral, que existe sim uma bioquímica envolvida no organismo que traz a depressão. Tem alterações cerebrais, Sim, né? tem alterações de hormônios, de neurotransmissores. E sem um acompanhamento também, sem uma medicação, ela não consegue sair. Isso que é muito importante. Alguns casos, não. Em casos mais graves, você precisa da medicação, você precisa de um da acompanhamento. medicação e do acompanhamento psicológico, e como eu falo, tem que buscar ajuda espiritual. Não fique só no contexto médico e no contexto psicológico, principalmente se o seu psicólogo não fala sobre espiritualidade. Você tem que entender que você precisa buscar a cura da sua alma, porque ela também fica ferida quando a depressão vem. Porque a todo momento eu estou sendo bombardeado. Eu já estou em sofrimento e a todo momento eu estou sendo bombardeado. Ah, não, tá com depressão? Aí já começam a te olhar diferente, já começa as falas diferentes, já começam contextos diferentes para o seu lado. Então, você começa a própria autoestima cair, não acreditar que vai mudar. Eu falo assim, que quem já passou por uma depressão, pelo menos eu me tornei muito mais forte. Assim, quem vai lá no poço, sabe, lá no final do poço, sempre tem uma mola, uma cordinha para você voltar. E eu acho que você sai mais forte, com mais fé, e com a cabeça melhor também. Eu acho que problemas, adversidades, todas elas que nos aparecer no caminho, é para a gente crescer e evoluir. Sim, com certeza. E, assim, eu queria agradecer de você ter vindo. Tem muita coisa bacana que a gente pode estar fazendo também de podcast. Esse tema foi muito bacana. Talvez a gente até faça mais um bloco sobre ele. Mas por hoje a gente vai ter que encerrar, né, finalizar. Agradeço também a Débora por ter vindo. Acho que foi um bate-papo bem proveitoso, frutífero, que a gente trouxe um pouco mais de conhecimento para quem está assistindo. E vamos ter que ficar por aqui, né? Se você quiser se despedir, falar o seu Instagram, falar sobre você um pouquinho. Eu que agradeço, Marcela, né, o convite. Estou à disposição, tá? O meu intuito realmente, tá aí a Débora como exemplo, é ajudar, né? Mas, assim, com relação ao meu contato, vocês podem me encontrar no Instagram, @Valéria Soares Neuropsioficial, ou no projeto que nós temos para auxílio de mães autistas. Eu não atendo somente autismo, eu atendo todos os transtornos de neurodesenvolvimento, como também atendo depressão, síndrome do pânico, contextos psicológicos e psicopatologia. Eu faço atendimento desde a criança ao idoso, certo? Então,
nós temos lá também um grupo, se puder divulgar, não é um grupo para ganhar dinheiro, mas é um grupo que está crescendo de mães com a condição Tem o seu muito severa. Instagram que você criou agora, que é o @neurodivergentes. É Prodivergentes. 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 Isso, que é o projeto Neurodivergentes. Que eu tô seguindo, que eu vou também compartilhar, que cresça esse projeto, que o meu podcast também cresça. Quem estiver acompanhando e assistindo, já segue o Instagram do Pod Eva, @PodEvaOff, já segue no canal também, Pod Eva. E se quiser seguir o meu pessoal também, é Marcela G. Camargo. Por hoje nós vamos encerrar por aqui. Agradeço também a Débora e até mais para uma próxima gravação. Fique por aí que sempre tem mais conteúdo.